todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal Conectando com Vilce Barbieri. Gente, como eu sempre falo, aqui a gente sempre vai estar trazendo conteúdo de valor, pessoas com autoridade no assunto. E o convidado de hoje, ele está voltando para bater um papo com a gente, porque é um conteúdo que são problemas, né, que a gente vai falar sobre direito condominial. Então já tem um pouco de conteúdo aqui no canal, só que ficaram muitas dúvidas. Então hoje convidado aqui mais uma vez o advogado condominialista Gerson Alves. Gerson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vilce. Sempre é uma honra bater um papo com você, né? Aí, gente, tem muito assunto, né? Então agora nesse formato que a gente saiu lá dos estúdios para poder estar um pouco mais perto. Então a gente sempre vai estar trazendo conteúdo em lugares diferentes, assim. Gerson, se apresente, que você tem um currículo muito vasto aí nesse segmento de condomínio. Se apresente para nossa audiência. O próximo vai ser em um condomínio, hein? Vamos marcar. Meu nome é Gerson, sou advogado condominialista. Atuo especificamente dentro da área condominial, sou membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Espírito Santo, membro da Comissão de Direito Condominial da ABA, Associação Brasileira de Advogados, diretor adjunto da ANACOM, uma associação recentemente lançada, Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, é uma associação específica para tratar de condomínio. A ANACOM, ela não fala de outro assunto, ela não fala de outra área, ela só fala do direito condominial. Nós acompanhamos todas as PLs lá em Brasília, voltada para o direito condominial, nós discutimos o direito condominial, nós tentamos melhorar, nós discutimos a jurisprudência, nós discutimos leis lançadas recentemente, como por exemplo, uma lei bem complicada e que nós discutimos ela, que é poder alterar a destinação de um condomínio com 2/3 dos condôminos. Antes era apenas por unanimidade. É um assunto que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, porque é uma lei que recente, não tem nem 30 dias, e você pode alterar a destinação de um prédio com 2/3. Antes era unanimidade, tem um lado bom e um lado ruim, como toda lei. Mas vamos sempre focado no direito condominial. E o interessante, quando a gente fala, que eu falei que é um conteúdo que realmente a gente sempre vai ter alguma coisa para falar, porque quando você fala assim, é uma associação que voltada para essa parte do direito condominial. Tem, claro, a gente fala do direito, mas existem os deveres. Então é sempre interessante de saber, por exemplo, essa associação só fala de direito condominial. Mas tem muitas coisas que envolvem, né, Gerson? Você falou aí, por exemplo, de uma PL, eu lembro que quando a gente conversou, tinha algumas coisas tramitando, eu te fiz uma pergunta, vou até refazer agora. Um condomínio, ele tem que ter um advogado focado ali para essas coisas de direitos, deveres, para os problemas que vão ter? Tá? Ou uma quantidade mínima, por exemplo, de apartamentos, de moradores para se ter um advogado? Como que isso que eu acho que você me falou na época que tinha uma PL aí de alguma coisa? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, não é obrigatório, mas assim, o corpo do condomínio, o corpo diretivo do condomínio, ter um advogado, conseguindo dar assessoria, ele caminha muito melhor. Quase todos os condomínios têm uma administradora, que cuida ali de agendamento, de áreas comuns, gerar boleto, horas de funcionários, escalas, essas coisas assim. Por que não um advogado para tratar das questões envolvidas com o jurídico que acontece no condomínio, igual as cotas condominiais cobradas judicialmente, até extrajudicialmente também, por que não? Então, assim, não há obrigatoriedade por enquanto, existe um projeto de lei que os atos dos condomínios vão ter que ter o visto de um advogado. Mas isso é um projeto de lei, já está bastante avançado, já teve vários pareceres favoráveis a isso, mas ainda não, ainda nós não temos aquela obrigatoriedade do porque as coisas vêm mudando. A administradora tem que ter, né? Também não. Não precisa ter? Também não. Porque a gente vai percebendo que aumenta-se muito mesmo essa quantidade de condomínio. Antes era um síndico, né? Era morador, era um síndico, ponto. Aí hoje, quer dizer, tem um síndico, o condomínio tem um síndico, e esse condomínio ainda tem uma administradora, na maior parte das vezes, né? Sim. E uma curiosidade que eu tenho, Gerson, que a gente nem chegou a falar, como você lida direto com essa parte condominial. Quando se fala de ser um síndico profissional, o que é um síndico profissional? Então,
Então, a função de síndico, ela não precisa ser o síndico morador. Hoje, inclusive, o síndico profissional surgiu exatamente dessa necessidade, né, de você não ter moradores para assumir aquela responsabilidade. E um condomínio ele não pode ficar sem síndico. Ele não pode ficar sem um administrador. O síndico profissional é uma profissão que ainda não é regulamentada, existe o projeto de lei para regulamentar, mas ela já existe. É uma profissão que existe, é uma pessoa que administra condomínio de forma profissional. Administra na função de síndico e não na função de administradora. Então você tem um condomínio de 20, 30 unidades, que não tem nenhum condômino que queira assumir, eles vão ter que ir em assembleia aprovar o custo do síndico profissional, que é bem diferente do custo de um morador, que a gente chama síndico orgânico, porque em regra o síndico orgânico, o síndico morador, ele tem direito à cota condominial, desconto da cota condominial. Ele não pagaria o condomínio? Ele não paga a cota, não o condomínio. E por quê? Por que eu friso bem isso? Cota é a cota destinada em assembleia de previsão orçamentária. Mas se você tem um condomínio com água de área comum, por exemplo, com rateio, aquela água da área comum o síndico tem que pagar, ele só está isento da cota condominial. Sim. Já o síndico profissional não, ele cobra honorários. Então é diferente, aí varia de acordo com o tamanho da unidade do condomínio. Como a gente falou, como eu falei aqui, realmente são muitas peculiaridades. Por exemplo, para mim é muito novo. Eu achei que o condomínio é tanto, o síndico não pagaria e ponto. Agora, dentro da convivência, a gente vai falar, eu vou conversar com você como advogado, você vai falar dentro da lei, óbvio, que é do ponto de vista... um síndico profissional dentro de um condomínio, a pessoa que não está inserida ali, claro, dentro dos processos que acontece todo dia, dos problemas... Hoje você como advogado, você vê algum problema assim com isso? Você tem alguma situação que de repente pode não ser legal? Então, Vici, eu costumo... os síndicos profissionais, eles estão aí para poder ocupar um espaço onde o morador não queira administrar. É lógico que você tem condomínio onde você tem até concorrência em eleição de síndico morador com síndico profissional. Isso vai de condomínio para condomínio. Se você tem um condomínio onde você tem um bom morador, um morador com capacidade para administrar, eu entendo que possa ser ele. Mas se você tem um condomínio muito grande, um condomínio que já anda... Porque quando você contrata um síndico profissional, em regra, você contrata também um gerente, que eles chamam, ou um supervisor. É uma pessoa daquele síndico que vai estar dentro do seu condomínio, no horário comercial, obviamente, para poder estar no dia a dia. Normalmente, os síndicos profissionais, eles passam no condomínio de acordo com o tamanho, por exemplo, uma vez na semana, duas, mas está sempre ali com e-mail, com WhatsApp. E quando você tem um síndico profissional, o conselho ele é muito atuante, entendeu? Então, assim, são coisas diferentes que vai de caso a caso, condomínio com condomínio. Mas nós, advogados, nós conseguimos atuar em todos eles. Inclusive, assessorar exclusivamente o síndico profissional. Então, assim, nós temos um síndico profissional, eu assessoro o síndico e não o condomínio. Entendeu? Por quê? Porque como o síndico tem muitas obrigações, como o síndico muitas condições específicas em cima dele, ele precisa de uma assessoria para dizer, olha, não faça isso, porque lá na frente você pode ter alguma coisa contra você. E aí a gente acaba assessorando também o síndico profissional para que ele não caia em nenhuma armadilha aí no futuro. Porque eu acho que o maior problema que tem são exatamente as armadilhas, né? Porque às vezes as pessoas não, como a gente falou um pouquinho lá, não conhece o regimento interno do condomínio, não sabe o que pode, o que não pode, ou melhor, quando não leu, não ouviu, não quis ler, né? Aí acha que pode fazer o que quiser porque não sabia. E eu queria entrar num assunto com você, Gerson, falando que a gente falar sobre animais. Existe alguma lei, alguma coisa que pode, não pode? Porque dentro do condomínio tem muita área comum. Eu falo que, por exemplo, eu moro num condomínio que são 992 apartamentos. É um condomínio muito grande. E, às vezes, claro, tem muitas regras. Lá o negócio
Mas a gente, eu como moradora, por exemplo, não tenho animal, às vezes eu fico chateada de sair e encontrar uma surpresinha daquelas de animais fora do condomínio. Como que funciona? O que realmente é lei? A gente fala de direito e dever sobre isso. A lei não pode proibir de ter animal no seu apartamento. Ponto. Aí você entra, que tipo de animal? Né? Tem sempre aquela pergunta, né? No Mato Grosso agora, uma moradora desesperada, começou a ficar desesperada e distribuiu no grupo do condomínio, minha cobra sumiu. Meu Deus. A cobra não pode, né? A cobra estava dentro da máquina dela, dentro da máquina de lavar dela. A cobra realmente sumiu, mas dentro da máquina de lavar. Então, assim, esse tipo de animal não é permitido dentro de condomínio. Então, assim, gato, cachorro, a gente precisa sempre ter em mente, viu, que o condômino, ele precisa, condômino, não o condomínio, ele precisa sempre zelar pelo sossego, pela saúde e pela segurança de todos. A gente chama dos 3 S's do condomínio. Sossego? Sossego, saúde e segurança. Uhum. Então, assim, eu estava num condomínio até agora de manhã, que eu assessoro, e lá tem um pitbull. O pitbull, ele é um cachorro, em sua natureza, agressivo. Tem pitbull dócil? Tem, a gente sabe disso. Mas é um animal de grande porte, médio para grande porte. Esse animal, ele precisa necessariamente transitar, ainda que no colo de focinheira. Por quê? Porque ele é um animal que ele não é um animal que convive com muita gente. Então, assim, é um tema polêmico, mas a gente precisa analisar caso a caso. Mas você não pode proibir de ter... vamos falar especificamente de cachorro e gato. Cachorro e gato não pode proibir, certo? Mas o condomínio, ele pode determinar algumas situações, como, por exemplo, você está com o seu cachorro, você desce pelo elevador de serviço. Ok. Ok? Vários condomínios também determinam que o animal tem que ser transitado no colo. Há uma divergência nesse assunto, mas eu entendo que o condomínio, para um bom andamento dele, ele pode sim, ou no colo, ou num carrinho específico para transportar o animal. Por quê? Você tem pessoas no condomínio que gostam de animais, que não gostam de animais, claro, que tem medo. Então, assim, para a gente ter uma boa convivência, inclusive da área comum, foi até engraçado. Eu falo sempre de animal, e quando eu falo de animal, eu falo, gente, mas o cachorro tem as necessidades fisiológicas dele em qualquer lugar. Eu vim de São Paulo recentemente, desceu uma menina comigo no voo com um cachorro. Quando ela passou a porta de desembarque, ela abriu a portinha do cachorro, o cachorro saiu na coleirinha. Antes dele passar a primeira linha ali, ele fez cocô dentro do aeroporto. Você imagina, é a necessidade fisiológica do animal. Se você está descendo com o seu cachorro, em regra, porque você vai passear, tem cachorro que só faz as necessidades dele na rua, ele pode fazer no elevador. E aí? Você vai catar? Você vai limpar? Tem que, né? Tem que, mas aí você fala, mas e o bom senso? Não, esquece bom senso em condomínio. Condomínio não tem bom senso. Condomínio tem regras, é diferente. Então, assim, nos condomínios que eu costumo assessorar, eu sempre pergunto, você já teve problema? Não, nunca tive problema. Mas a comunidade do condomínio, ela vai mudando. Eu tive 3 reuniões agora de manhã, uma delas foi num condomínio que praticamente, nos últimos 20 anos, ninguém tinha mudado. Não tinha mudado ninguém. Nossa. Mudou uma condômina agora para lá. Aí a zeladora já falou, aquela condômina que mudou, ela já me pediu isso, isso e isso, mas não pode, né? Ou seja, vai mudando. Então, assim, você precisa ter regras, porque os condôminos vão mudando. Então, animal não pode proibir, mas o condomínio ele pode determinar algumas regras de conduta. Na área comum, esquece. Animal na área comum, sem chance. Não, na área comum. Gerson, teve uma polêmica esses dias no meu condomínio. Acho que eu já passei o seu contato, passei o nosso bate-papo até para uma pessoa. E essa realmente é uma dúvida muito minha, assim. Comércio, acontece muito comércio dentro, né, por causa da pandemia. Hoje as pessoas compram tudo pelo grupo, todo condomínio tem um grupo no WhatsApp e tal. E lá no meu condomínio isso é bem forte, A gente tem uma feirinha que acontece toda semana. E algumas pessoas vendem mesmo algumas coisas em casa. E tem essa divergência aí do atual síndico, né, que já está há um bom tempo. Então, aquela pessoal do contra.
Ele mandou um comunicado para uma moradora que vende bebida. Ela vende cerveja, acho que mais de 20 anos, ela já falou comigo. Desde quando ela está lá há muitos anos. Só aperta a campainha da janela dela, ela entrega e ponto. E ele mandou uma notificação dizendo que ela ia ter que parar de fazer esse comércio. Ah, mas deu um burburinho, sei que ela fez abaixo-assinado. Mas ela está lá vendendo até hoje. Com relação ao comércio dentro do condomínio, até onde se pode ir? Então, esse é um ponto crítico demais em condomínio. Eu imagino. Porque assim, o seu condomínio, ele é um condomínio residencial. Sim. Ele está na convenção dele que a destinação dele é comercial. Essa é a discussão do Airbnb. Que é residencial. Residencial, isso. Essa é a discussão do Airbnb. Porque quando você aluga a sua unidade em curto espaço de tempo, você deixou de destinar ela para uma residência para você comercializar a sua unidade. É como se você estiver comercializando unidade de hotel. Então você deixou de ser um residencial, a sua unidade, e passou a ser um comércio. Você está comercializando a sua unidade. Sim. Ainda que por dia, por noites, né? Que você vende no Airbnb, qualquer outra plataforma por noite. Então essa é a discussão do Airbnb e essa é a discussão do comércio dentro de condomínio. Esse comércio de condôminos é uma coisa que você não consegue fazer um controle muito forte e nenhuma proibição do jeito que ele quis fazer. Por quê? Essa senhora, ela não está dando uma destinação comercial à unidade dela. O fim da unidade dela é residencial. Ela mora ali, ela dorme ali, ela almoça ali, a vida dela é ali. Ela apenas pegou a unidade dela e vende alguns produtos. Como você deu o exemplo de bebidas, bolo, tortas, salgadinho, tem de monte. Então, assim, o objetivo fim daquela unidade dela não é o comércio, é a moradia dela. Sim. Ok? Ela só faz daquilo um comércio dela. Então, proibir, no meu ponto de vista, que ela tenha esse comércio, eu não acho justo. Por quê? Porque ela não pegou a unidade dela e falou, olha, a minha unidade agora é uma distribuidora de bebidas. Entendeu? Ela não fez isso. Então, a unidade dela é dela, pro uso dela, pro gozo dela, é a unidade dela. Ela está fazendo um up ali. Assim como o pessoal do bolo faz, da torta faz, etc. Tal. O que a gente precisa, e aí no caso dela, termos a segurança, volto dos 3S. Ela não pode no sossego, na saúde e na segurança dos condôminos. Então, por exemplo, essa distribuidora, entre aspas, dela, não pode perturbar os condôminos. Ok. Essa distribuidora dela não pode comprometer o sossego dos condôminos. E essa distribuidora dela não pode comprometer a saúde dos condôminos. Entendeu? É diferente do mercadinho, que é outro ponto polêmico. O mercadinho, você fala, esses hoje, que né, alguns condomínios hoje já tem um mercadinho, que a pessoa vai lá, como que é? Não tem ninguém para atender, alguma coisa assim, não é? Isso, é o autoatendimento. Por quê? Porque você está destinando uma área dentro do condomínio para o comércio. E aquela área é uma área comum. Então, assim, existem formas de fazer? Existem. Com código qualificado, você consegue transformar aquela pequena área para autorizar a ter um mini mercado. Mas é um assunto polêmico porque quando você fala de código qualificado, você fala de 2/3, por exemplo. E condomínio igual o seu, para ter 2/3, hoje há uma chance muito maior, nós falamos da vez passada, da lei das assembleias virtuais, eu acho que falamos da vez passada, que ou seja, hoje você consegue fazer uma assembleia virtual ou uma assembleia permanente. Então, esses códigos qualificados ficaram mais fáceis de você atingir. Mas o mercadinho é outro ponto polêmico, que às vezes o síndico quer colocar de qualquer jeito e não é bem assim. Precisa ter uma regulamentação. Vejo, é claro que, voltando aqui, eu vejo que quando a gente fala do mercadinho, por exemplo, aí sim, vai um espaço destinado só para aquela história do mercadinho. Aí pode ter né, as intercorrências lá dos condôminos, de algum querer, outro não. Ok. Agora, nesse caso, como agora ficou até um pouco mais claro, realmente a pessoa mora ali, né? E utiliza
a janela dela para poder entregar bebida. E foi até uma das coisas que ele falou, né, que ela me passou depois, que a gente conversou, que estava atrapalhando os condôminos. Mas ali existe uma rixa entre os dois, entendeu? Ali existe uma questão de rixa. Por isso que eu te perguntei hoje, dentro da lei, se isso pode ou não pode. Ou já é um caso que se, né? Que aí tem que ter muito bom senso. E dentro da lei eu acho que... É a mesma coisa de eu virar para você, você fez um ambiente agradável na sua casa e falar para você, viu, você não pode gravar na sua casa. Mas como assim? Eu moro aqui, eu só fiz um ambiente na minha casa. Entendeu? Então, assim, a finalidade da sua unidade não mudou. É a mesma coisa daquela senhorinha que faz o bolo. A finalidade não mudou. Mas é diferente, por exemplo, aquela senhora que faz o bolo, aí vamos a um outro exemplo proibitivo, né? A senhora que faz o bolo e que tem um gás encanado vindo da Petrobras ou de qualquer outro. Mas por uma questão de custo, etc e tal, ela vai e leva uma botija para casa dela para fazer esse bolo. Opa, aí olha aqui a segurança. A segurança. Então aí não é ela fazer o bolo, é a forma como ela está conduzindo para fazer o bolo. Ela está comprometendo a segurança do condomínio, do condomínio no todo. Segurança, saúde. Sossego, saúde e segurança. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, não dá para proibir esse tipo de pequeno comércio, a não ser que a gente tenha aqui esses 3 S's aqui, algum deles de forma bem clara que está atrapalhando o condomínio. Entendeu? Convivência, Gerson. Agora vamos falar sobre drogas, cigarro, drogas. Hoje... Tem alguma lei que, por exemplo, ela não pode fumar em determinado espaço? Droga, infelizmente, que eu falo que às vezes, né, a gente... Até o cheiro mesmo, você passa, tem uma pessoa ali fumando maconha como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que é? Como que funciona? Me fala no direito. Isso aí, se você tem alguma situação, que às vezes que você tem alguma situação, quando você fala, acaba ficando muito mais claro, né? Me fala sobre isso. Então, isso é direito de vizinhança, né? O cigarro, no cigarro do modo geral, vamos da área comum. Na área comum, o condomínio pode regulamentar. Tem a grande maioria dos condomínios, é proibido o fumo em área comum. Você tem outros condomínios que não deliberam acerca disso e deixa com a lei federal, que é a lei de antifumo, que é não poder fumar em locais fechados, locais cobertos. Mas você está lá dentro de um condomínio muito grande, às vezes o condomínio não delibera isso. Então você tem lá um gazebo lá, por exemplo, aberto e tal, ali pode fumar. Você tem condomínios que tem o espaço do fumante. Então assim, no caso da área comum, às vezes o condomínio regulamenta, às vezes o condomínio deixa dentro da lei federal, tá? Quando você tem um condômino que fuma e atrapalha o outro condômino ou outros condôminos, aí o síndico, dependendo do número de condôminos que fizerem reclamação, o síndico senta, media, notifica se for o caso. Por falar em mediação, os condomínios eles precisam, viu, começar a entender que as câmaras de mediação, conciliação e arbitragem, que é um braço da justiça, precisa estar inserido mais dentro dos condomínios. Os condomínios precisam parar de enxergar que tudo é resolvido na justiça. E não é assim. A gente precisa mediar mais, a gente precisa conciliar mais, conversar mais. O caso do fumo, eu sempre falo o seguinte... Conversa com o condômino. O cara tá fumando maconha no apartamento dele. Gente, o apartamento é dele. Ele pode fumar maconha. Ele pode fumar maconha. O problema é dele. Se a polícia vai pegar, se vai acontecer alguma coisa, isso também é problema dele. Não é problema do condomínio. O que eu falo sempre é assim, faz uma campanha educativa. Olha, você está incomodando seu vizinho tem uma criança, seu vizinho tem um bebê, seu vizinho não fuma, nunca fumou, vamos ficar atento a isso. Fuma dentro do seu apartamento, mas fuma numa área que não incomoda, porque às vezes o cara fuma na varanda. Aí não dá, né? As pessoas precisam ter uma consciência, fuma na varanda, vai subir, vai descer, e é um caos. Então, assim, é preciso que os síndicos estejam bem alinhados e fazer campanhas educativas para que isso cesse. Mas voltamos aos 3 S: sossego, saúde e segurança.
Sim. O condômino também, por mais que ele esteja dentro da unidade dele, ele tem sempre que lembrar disso. O seu direito, você tem o seu direito de fumar dentro da sua unidade, mas você não tem o direito de me perturbar, que eu sou seu vizinho. Mas aí é muito polêmico, né? Isso aí deve ser uma coisa meio polêmica mesmo. Porque, tudo bem, mas eu tô dentro da minha unidade. Eu até ia perguntar sobre isso aí. Por quê? Porque aqui a gente conversou e... Me corrija, tá? Eu sei que quando é o regimento, a convenção. Então, se existe uma lei federal, essa lei federal, uma lei do meu condomínio, o regimento, não pode falar que alguma coisa que a lei federal... Não tem uma situação assim? Porque eu queria entrar nisso. Um condomínio enorme. O condomínio pode colocar que não pode fumar em lugar nenhum aberto? Ele tem que ter um espaço, por exemplo, para o fumante? Não tem não que tem ter. que. Não tem. Mas e pode, mesmo tendo uma lei federal, o condomínio pode determinar que tipo não se fuma em lugar nenhum? Pode pelo seguinte, você tem uma lei federal dizendo que você pode fumar em locais abertos. Sim. Mas nessa própria lei diz também que poderá haver regulamentação. E o condomínio regulamenta. Entendeu? O condomínio onde eu moro não pode fumar em lugar nenhum. Uhum. Só pode fumar da portaria para fora. Ponto. Entendeu? Por quê? Porque nós regulamentamos. Ali não pode fumar. Ali é uma área que não se fuma. É aquele caso, como a gente já falou, que você disse que aí tem a assembleia, isso vai para votação. Exatamente. Para poder ser definido. Então, é muita coisa, é muita dúvida que você tem todos os dias, né, Gerson? Assim, me fala uma outra coisa. Até que ponto o condomínio é responsável, por exemplo? O que aconteceu no meu condomínio? Roubou uma bicicleta dentro do condomínio, né? As questões dos furtos que tem. Até que ponto o condomínio tem ou se não tem responsabilidade nenhuma? Então, viu, se em regra o condomínio não tem responsabilidade nenhuma. Quase 100% das convenções diz, e dos regimentos, que o condomínio não tem responsabilidade. Aonde vai a responsabilidade do condomínio? Os condôminos sempre questionam isso, né? Mas foi culpa do condomínio. Como assim foi culpa do condomínio? Eu sou o condomínio, você é o condomínio. Como que foi culpa minha? Você está dizendo que foi culpa minha? Não. Igual outro dia num apartamento que tem, num prédio que tem aqueles apartamentos térreos embaixo, não sei o que aconteceu, caiu fezes de cachorro no apartamento de baixo da moradora. Aí veio uma moradora e falou, manda limpar e cobra do condomínio. Aí eu falei assim, mas peraí, você vai cobrar de mim? Que não tem nada a ver com isso? Eu sou o condomínio. Eu falei, inclusive vai cobrar de você, que você é o condomínio. Então assim, até que ponto é culpa do condomínio, porque o condomínio são os condôminos. Então, assim, em regra, furto, o condomínio não tem responsabilidade. A não ser que há uma negligência muito grande por parte da administração do condomínio. O meliante pulou a cerca e a cerca não estava funcionando. A cerca não estava funcionando. Por que a cerca não estava funcionando? Tá. Entendeu? Cadê a empresa que dá manutenção na cerca? Ela não viu? Ela não analisou? Então, assim, não é o condomínio, sabe? Igual, às vezes, condomínios grandes, entram pessoas no vácuo do morador. Aí, sim, é o condomínio? Se teve um furto lá dentro? Não, é o condômino que deixou o meliante entrar no vácuo dele. Entendeu? Então, assim, em regra, zero. Condomínio não... Condomínio, quando eu falo condomínio, eu falo das pessoas que moram ali, né? Não é responsabilizado por furto dentro da área comum. A área comum, cada um é responsável pelos seus objetos. Bicicleta, carro, etc e tal. Gente, é porque aqui é bate-papo mesmo, tá? A Daiana acabou de ter uma dúvida, né? Então, ela perguntou se ela estacionar a moto dela dentro do condomínio, que ela tá lá sempre. Se roubar a moto dentro do condomínio... O condomínio não tem responsabilidade. Aí a gente começa a apurar. O condomínio tem empresa de segurança? Primeiro ponto. Sua moto foi roubada como? Qual a dinâmica daquele roubo? A dinâmica daquele roubo foi: o funcionário do condomínio entrou e deixou o portão aberto. Nós não temos uma falha do condomínio, nós temos a falha de um funcionário do condomínio. Funcionário do condomínio é terceirizado? Então, para esse terceirizado, o seu funcionário foi negligente na entrada dele para o trabalho.
Entendeu? Então, assim, é difícil você dizer o condomínio, a massa de condomínio, os condôminos são responsáveis por aquele furto. Porque o condomínio não tem muita responsabilidade de... a não ser que haja alguma negligência. Não tem como você culpar o condomínio. Não tem como você culpar o GS Avios que mora no seu condomínio por um furto na sua moto. Não fui eu, não foi a Avios que demos causa a isso. Entendeu? Talvez aí, você vendo a dinâmica, você consegue identificar uma falha, talvez, da administração do condomínio, do síndico que foi negligente, não fez determinada correção de que tinha que corrigir. O meliante foi, cortou a cerca elétrica, pulou e entrou. Pô, a cerca elétrica estava funcionando, a cerca elétrica estava dando choque, o cara foi perito, cortou a cerca, igual a gente cansa de ver, e entrou no condomínio. Que culpa tem o condomínio? Então, mas aí é que entra, na verdade, vamos colocar lá, você como advogado. Por quê? Porque, e se tem essa segurança, a gente paga o condomínio para essa segurança, e se isso não estivesse funcionando? A cerca não está funcionando, a câmera não está gravando... Então, aí você tem uma negligência de administração, entendeu? Aí você precisa apurar em que momento que houve essa negligência, em que momento a cerca deixou de funcionar, se a cerca também inibiria a entrada dele, porque câmera, viu? Se câmera assim, a não ser que você tenha um monitoramento muito bom, que poucos condomínios têm. Quando eu falo em monitoramento, aquela câmera, ela começa a filmar na hora que há um movimento, e aí uma central de monitoramento começa a enxergar de que ali tem alguma coisa estranha. Aí tudo bem, aí você pode culpar a empresa de segurança. A gente já teve casos onde houve furto de carro dentro de condomínio, que a gente detectou que a segurança, a pessoa, o Honda, que a gente chama, desligou a cerca. Ele desligou a cerca, a pessoa entrou, furtou o carro. Entendeu? Mas aí entende-se que, por exemplo, teve uma facilitação do funcionário? Exatamente, mas o condomínio não tem culpa. Condomínio aí eu já acho meio muito complexo mesmo. Porque o funcionário é do condomínio, não é? Então, porque o condomínio não é um CNPJ? Exatamente. O condomínio é... Então, quando você tem um meio que facilitou aquele furto e aquele funcionário é do condomínio, aí sim, aí o condomínio pode vir a ter que pagar esse dano, entendeu? Tá. Quando você tem... É por isso que a maioria dos condomínios opta por terceirização. Entendi. Entendeu? Para poder dividir a culpa, digamos assim. Entendi. Entendeu? Porque pode, eu estava até falando aqui, acabando, que, por exemplo, ontem era por volta de 9 horas da noite, mais ou menos, uma pessoa, meliante, assaltou alguém na rua em frente ao meu condomínio e entrou correndo no condomínio. Ele foi pego dentro do condomínio. E aquela situação, né? Vai que igual eu tenho filho, você tem filha, que de repente essa pessoa entra ali, e ele entrou pela cancela de carro. Foi correndo mesmo. Aí deu aquele burburinho, eu nem fui olhar. E exatamente uma vizinha minha falou, na hora que ela estava me contando, ela me falou de uma situação, que aí também já vamos entrar no direito para saber até que ponto vai. Que teve um vazamento na caixa d'água e que aí é coisa do condomínio, que não consertaram, que estava estragando alguma coisa na casa dela, que ela ia procurar um advogado querendo saber se ela pode ser ressarcida. Nesse caso, como funciona? Então, aí só para finalizar o furto, nós tivemos um furto no condomínio que o meliante entrou, a cerca funcionava, a cerca disparou o alarme, a cerca deu choque ou não nele, aí já não é o caso, ele entrou, roubou duas bicicletas e foi embora. O sistema de segurança do condomínio funcionou. O meliante que foi muito bom. Então, ou seja, o condomínio precisa pensar em aumentar a segurança nesse caso específico. Sobre caixa d'água, aí talvez, possivelmente, algum momento houve uma falha de manutenção aí. Aí o ideal é que ela veja as manutenções do condomínio, manutenção de caixa d'água, de laje, impermeabilização, essa coisa toda. Se foi detectado, e em regra detectado, alguma negligência ali na manutenção, que é um dos deveres do síndico, de manter todas as áreas comuns, é um dos deveres do síndico. Se houver alguma negligência do síndico ali, naquele momento,
de fazer uma determinada manutenção e causou, aí sim, aí o condomínio é obrigado a pagar, mas há possibilidade de uma reconversão que a gente chama de fazer uma ação contra o síndico que não fez o que ele deveria fazer. Então, assim, se infelizmente hoje, por isso que você falou lá do síndico profissional, nós temos muitos moradores que não querem assumir como síndico por conta da responsabilidade. Você veja isso. Se o síndico não fizer as manutenções e vazar no apartamento da moradora e o condomínio ser obrigado a pagar, pode vir ou o conselho ou a própria assembleia e dizer, olha, no caso da assembleia, né? Olha, foi detectado que o síndico não fez as manutenções obrigatórias que devem ser feitas e o condomínio teve um desembolso aqui na ordem de R$10 mil, nós vamos acioná-lo judicialmente para ele poder devolver esse dinheiro para o caixa do condomínio. O condomínio pode cobrar do síndico porque foi negligência do síndico, seria Exatamente. Isso? Exatamente. Tá. Agora, Gerson, porque às vezes a gente fala assim, né, as dúvidas vão acontecendo. Para a pessoa que está nos assistindo agora, que a gente deu o exemplo aqui do furto, a gente deu o exemplo lá do comércio dentro do condomínio, a gente falou muito bem, né, que está aqui no canal, sobre a questão do síndico, o tempo que o síndico pode ficar, sobre votação, então esse conteúdo a gente tem. Agora, o seu cliente, vamos lá, eu sou condômina, isso mesmo? Sou, né? Condômina. Você mora no condomínio? Isso aí, sou condômina. E se eu tenho um problema, eu tenho uma situação, eu vou buscar um advogado condominialista, vou procurar o Gerson, né? Não vai ser um advogado qualquer, vou procurar você, claro. Quem é o seu cliente? É o síndico, é a administradora, é o morador do condomínio? Para chegar a você, tá? Qual é a situação? Porque, por exemplo, eu tive um monte de dúvidas aqui. Né? Qual é o momento de procurar o Gerson Alves como especialista para poder me atender? Então, isso é engraçado porque as pessoas acham que a gente só advoga para condomínio. Né? Eu não advogo só para condomínio, eu advogo para você, condômina. Né? Nas suas dúvidas, se você quiser me chamar para uma assembleia, onde a assembleia com pontos críticos e que você gostaria de deliberar naquela assembleia de uma forma um pouco melhor, você me contrata, eu vou numa assembleia com você. Eu como condômina? Como condômina. Eu posso levar um advogado? Lógico, você pode levar um advogado. E eu preciso comunicar isso antes ou não? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Você pode me convidar, que eu vou lá no seu condomínio com você para participar da assembleia com você. A gente só precisa... A sua procuração, inclusive, pode ser ali na hora para mim, porque eu sou advogado, certo? Eu advogo para conselho, eu advogo para 2 conselhos aqui na Grande Vitória. Vamos lá, conselho, quando você fala do conselho, que normalmente o condomínio tem um grupo de pessoas específicas, que é o que a gente chama de conselho, não é isso? Isso, o condomínio ele pode ter 2 tipos de conselho, conselho consultivo e conselho fiscal. Tem condomínio que só tem um ou outro, tá? Mas precisa ter o conselho no condomínio, que é o órgão fiscalizador do síndico, tá? Então, assim... eu advogo para condômino, eu advogo para conselho, eu advogo para condomínio, eu advogo para administradora, eu advogo para quem quer comprar um apartamento, para quem quer comprar uma sala comercial, para quem quer comprar uma loja. Vou te dar um exemplo. Uma cliente veio conversar comigo, eu advogo para o condomínio, e ela veio conversar comigo porque o síndico detectou que foi colocada uma porta na loja dela que está fora do padrão do condomínio. Aí ela veio conversar comigo, nós notificamos ela e ela veio conversar comigo. Aí eu perguntei para ela, quando a senhora foi comprar essa loja, que a senhora investiu quase R$1 milhão na loja, disseram para a senhora que a senhora precisava ter conhecimento do regimento interno e da convenção? Ela não. Eu falei, olha, então, me desculpa, a senhora, antes de comprar, a senhora precisava ter conhecimento. Por quê? Porque aonde a senhora está comprando não é um apartado do condomínio. As lojas não é um condomínio diferente, aqui é um condomínio único. Por mais que você tenha apartamentos em cima, as lojas fazem parte desse condomínio. E aqui nós temos uma convenção e um regimento que a senhora precisa seguir. Independente se a senhora está com a loja ou está com o apartamento. Essa aí foi a sua cliente? Não. Eu sou advogado do condomínio. Então, ou seja, se ela tivesse me contratado como advogado para assessorar nessa compra dessa loja, a primeira coisa certamente que eu iria fazer é
condomínio, me dá a sua convenção, me dá seu regimento. Deixa eu ler se o que ela está querendo montar aí no seu condomínio, da forma que ela está querendo montar, é permitido. Porque às vezes ela ia despender R$1 milhão querendo montar alguma coisa naquele condomínio que não seria possível, porque a convenção veda. A convenção ia vedar. Entendeu? Então, assim, eu advogo também para quem quer comprar uma unidade. Por quê? Porque nós temos conhecimento. E aí a gente vai dizer para aquele promitente comprador, né? Olha, isso pode, isso não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Com relação a obras, a gente vai orientar também. As obras são assim, assadas, você precisa fazer isso, precisa fazer isso. Entendeu? Então, assim, advogamos para todos que querem viver em um condomínio ou já vivem em um condomínio. Então, gente, a gente aproveitou aqui, ó. Tomamos um cafezinho, um brinde. Dayana nos serviu um cafezinho. Que honra, hein? Que honra, né? É isso aí. Ah, já tá cobrando. Mas, Gerson, então, quando eu falei com você, quando eu te perguntei de como, né, as pessoas chegarem a você, porque a gente deu exemplos aqui de que tem várias situações que, se a gente estiver bem assessorada, com certeza consegue se resolver muito melhor. Ótimo. E no início você me falou aí, né, do currículo, que é muita coisa. Ou seja, hoje você é especialista mesmo no direito condominial. E você falou da associação, da Anacom. Anacom? Anacom. Anacom. É em São Paulo, estão em 23 estados, né? Hoje, tem muitos advogados associados a essa associação aqui. Inclusive, agora eu faço um convite aos meus colegas advogados que atuam na área condominialista. Anacom.adv.br, vai lá, se inscrevam, venha fazer parte do nosso grupo. Nós estamos discutindo o direito condominial, nós vamos discutir o direito condominial mais ainda no nosso dia a dia. Nós precisamos disseminar o direito condominial e chegar ao condômino e dizer ao condômino, participem do seu condomínio, você é a figura principal, nós estamos ali para te auxiliar. E aí eu faço um convite aos nossos colegas para se inscrever na Anacom, uma associação que vem muito forte aí. Na Anacom você é? Eu sou diretor adjunto aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Então, e aí por isso que eu queria entrar um pouquinho, porque é muita dúvida, Gerson. São muitas dúvidas e é muito abrangente. É muito abrangente. Tudo influencia, né? Tem muitas coisas. E quando a gente fala que vai surgindo essas associações, né, fortes, assim, com um direito, com um determinado assunto, que é no caso do direito condominial, aí você faz o convite para as pessoas estarem juntas, ou seja, é fortalecer o movimento mesmo, né? A categoria, digamos assim, fortalecer Exatamente. A categoria. Então, ó, tá sendo bem tratado, tá vendo? Que chique. Ó, tem que isso, hein, Dai? Obrigado. E aí eu ia te falar para você fazer um convite mesmo para as pessoas poderem virem para os advogados, né? Não só advogados. Não, isso que é agora que eu quero saber. Administradores de condomínio podem se associar à Anacom. Síndicos profissionais podem se associar à Anacom. Ou seja, é uma empresa que trabalha com condomínio. É um síndico profissional, pode se associar à Anacom. A Anacom, nós vamos discutir o universo condominial. Nós vamos discutir tudo que se fala em condomínio, nós estamos discutindo hoje na Anacom. Então, se você é administradora, entra no site, faz seu cadastro, se associe como administradora, categoria administradora. Se você é um síndico profissional, vá lá no site, cadastre como síndico profissional. Se você é uma garantidora, nós não falamos ainda de garantidora, que é um outro ponto, vá lá também, se cadastre na Anacom, que você que é uma garantidora séria, uma garantidora que não presta serviço advocatício, você também pode fazer parte da Anacom. O interessante é que a gente sempre deixa a pontinha para depois, né? Agora eu já fiquei curiosa porque é garantidora. Mas como eu sempre falo com você, as portas estarão sempre abertas. A gente sempre tem muito conteúdo. Eu realmente estava curiosa da gente entender um pouquinho sobre a associação que eu te acompanho. Então é muito interessante você ter esse foco e das pessoas entenderem aqui que sim, a gente vive numa mini cidade, né?
Então a gente tem problemas e a melhor coisa que tem é a gente saber dos nossos direitos e dos nossos deveres. Porque aí a gente fica garantido mesmo do que pode e que não pode acontecer e evita surpresas, né, Gerson? Então eu quero deixar as portas abertas para você, falar que sempre que tiver conteúdo, que sempre tem. Sempre tem. Você pode voltar. A Dai que serviu o cafezinho aqui em breve, né? Você vai estar aí também numa parceria um pouco mais firme no programa. Deus ou quiser. seja, conteúdo temos. E você está participando das assembleias do seu condomínio? Então. Não, né, Vilce? Não, mas vai ter uma festa no meu condomínio essa semana, eu vou participar. Eu vou participar Da de lá. festa Na você festa participa, eu vou. né? Nas assembleias, mas depois que você me falou como foi, eu não fui convidada, né? Eu fui convocada. Exatamente. Mas eu vou. Cornetar no grupo de WhatsApp também corneta, Deixa né? eu Ao invés de não, participar. não. Essa aí eu não sou, não. Esse é outro assunto, grupo de WhatsApp. Depois nós temos que conversar sobre ele. Vamos colocar na pauta. Gente, então mais uma vez eu quero agradecer aqui a audiência, convidar vocês a se inscreverem no canal, compartilharem esse conteúdo, porque com certeza vai chegar para alguém que precisa e o Gerson tá aqui para poder solucionar. Deixa adicionada aí as notificações para estar recebendo sempre esses conteúdos bacanas, tá, Gerson? Gratidão mais uma vez. Muito e obrigado. Até a próxima.